como você enxergou, no som automotivo uma oportunidade? O que você não enxergou Os outros segmentos. nas tentativas anteriores? O que faltou, que você acha que faltou? Porque assim, todos os carros têm som, e você visualizava isso. Fala assim, os carros têm som, os carros precisam de música, precisam de informação, precisam de tal. Mas você falou que você vendia espetinho. Mas todo mundo tem fome. Então, aí vai uma coisa que é bem interessante. A gente que vive de carro hoje, né, de manutenção de carro, sabe disso. O Marcelo falou uma coisa que é muito importante em qualquer profissão. O Marcelo foi pelo amor. Ou seja, ele gostava do que ele fazia. Eu gostava do que eu fazia e não entendia muito bem do que eu fazia, mas eu sabia que aquilo ia dar certo. E com relação ao espetinho, hoje eu vejo muita gente que deixa de comer um espetinho para colocar um som, para trocar um óleo, para fazer algo assim. Então você tem que... Mas é uma realidade, porque querendo eu ia ou não... Eu ia perder o espetinho pelo som, né? Feia, né? Entendi. Então, é isso. É ver oportunidade onde muitas das vezes os outros não veem. Entendi. Sim, o empreendedor é isso mesmo. É que os caras deixam de comer pra poder fazer à vontade, né? Eu deixo de pagar... Um exemplo, não tenho filho, né? Mas o cara deixa de pagar a fralda do filho, o leite da criança pra poder colocar umas rodas, colocar uma pintura, consertar o carro e tudo. Enxergou além. E isso, na verdade, tem muita gente que pode estar assistindo a gente e falar, não, o cara tá falando besteira, mas não é, isso é um gosto. Eu falo que a pessoa ela é feliz, na verdade, com o que ela tem, com o que ela gosta. Eu falo porque eu poderia fazer qualquer outra coisa e ser infeliz. Eu poderia, por exemplo, ter continuado no espetinho, por exemplo, e tá ganhando dinheiro, mas infeliz, né? E eu tenho uma história interessante de um cliente que comentou o porquê que um cliente meu tinha um Fusca velho, né? E tava gastando dinheiro com aquele carro velho. E aí sabe quando aperta aquele botão que fala, pô, o cara, ele tá feliz com aquele Fusca, não é porque ele não tem condição, muitas das vezes. E aí eu descobri que realmente não era porque ele não tinha condição, é porque ele gostava, foi o primeiro carro dele. Ele inclusive tinha um Corolla 2020 na época, lançamento, que ele me trouxe depois, e onde a gente fala, o cara, ele é feliz com aquilo. É como eu sou feliz com a profissão que eu tenho. Por mais martírio que a gente passa, o Marcelo sabe disso, ele também passa, mas ele é feliz. Não é só pelo dinheiro, é pelo gosto pela coisa. Tanto que eu tô há 22 anos fazendo a mesma coisa. E às vezes a gente reclama, né? Porque é comum, mas não larga o osso, né? Uns mais, outros menos, né? E a gente vai aprendendo. E é muito legal isso. Então, mais uma vez, ressaltando aí para quem quer empreender, tem que acreditar e gostar. Você tem que gostar do que faz. Porque independente do dinheiro, você vai ter prazer. Porque você pode ter dinheiro e não ter prazer, é um martírio. Quando você tava com aqueles únicos R$50, era a última flecha, né? Era a última onça, né? De fato. Quando você tava com aquele R$50 e você não foi pra tentar, eu acredito, né? Você comprou aquele som, eu acho que você não foi pra tentar, você fala assim, algo dentro de você queimava para poder falar assim, não, eu vou ir para esse canto aqui. Você já conhecia sobre som automotivo antes de entrar ou não? Não, os R$50, na verdade, né, ele foi o gatilho. Eu falo foi o gatilho, sim, porque sabe quando você tá naquele momento onde você não vê uma oportunidade melhor, porque para mim tava bom na época, não era ruim, né? Para mim tava bom, né? É o que eu falo para as pessoas, você se conforma com às vezes com pouco, sabendo que você pode melhorar. E aqueles R$50 foi o gatilho, porque ali eu vi a oportunidade da minha vida, que, poxa, quando eu tinha R$50, eu ganhava na época por semana R$80. Eu tinha R$50 que eu tinha juntado ao longo de algumas semanas. E aí eu descobri que com aqueles R$50 eu fiz R$100 mais um aparelho que eu precisava. E eu descobri que eu não precisava daquele aparelho para usar, mas sim para negociar e
se tornar o JR Som que é hoje, né? A loja que é hoje. Então é onde eu falo, às vezes a oportunidade ela tá onde você menos espera, porque eu não fui comprar um toca-fitas para vender, eu fui comprar para usar. E se eu te falar que dessa época eu não cheguei a instalar nenhum som em nenhum carro meu dessa época, aquilo foi só um gatilho. E eu falo que foi através de roubar o meu carro. Se eu encontrasse os ladrões hoje, é lógico que eu não ia dar um som de presente para eles, mas eu ia agradecer. É porque eu poderia falar, vou dar um som pros caras, né? Mas já levaram o meu, né? Então não precisa de outro, né? Levaram. Já levaram um com carro e tudo, né? Então já tá bom. Mas foi o que realmente, os R$50 foi o gatilho. Porque às vezes você vê dificuldade, como tem o cara da água, o Winchester lá, que é o cara que dá palestra da água, né? Que é bem interessante. Eu falo que a gente tem que ver a oportunidade. Meu irmão vocês podem convidar. Meu irmão é outra história bem interessante de empreendedorismo. Marcelo conhece ele. O Wellington, né? O Wellington é um cara que, se ele vier, ele vai com certeza fortalecer bastante os empreendedores, que é de outro segmento, não é do mesmo segmento que a gente, mas ele tem uma história bem interessante. Legal. Aí eu, na verdade, apertei o gatilho dele, né? Não foi ele. Mas é isso, é bem bacana né? o que a gente faz. O que ele falou, Marcelo, a respeito do gatilho, muitas pessoas ficam esperando a oportunidade bater na porta, quando na verdade é elas que têm que tomar a decisão, né? Igual, você tinha uma vontade, você tinha uma paixão, você gostava de carro. Ele, diferente de você, né? Mas você gostava. Mas até então, faltava iniciativa para você dar o primeiro passo. Alguém teve que dar o empurrão, né? Então foi a minha esposa. Alguém apertou o gatilho. Ela que falou, vai filho. Empurra a vaquinha. E às vezes a pessoa ela fica esperando a oportunidade perfeita, quando na verdade não existe, né? E uma coisa também você pode fazer a tua oportunidade. Ou você pode enxergar uma boa oportunidade. Uma pessoa que me ajudou muito, o Gleitson. Quando eu entrei na área, eu trabalhei com ele aqui. Trabalhava aqui na Nambem, né? Metalúrgica, das 6 às 2 da tarde. E aí eu chegava aqui 12h30, ficava até às 6 horas, ou até a hora que ele fechar. Né? No dia que eu tinha curso, eu ia pro curso. Mas no dia que não tinha curso, se ele fechasse a oficina 10 horas, eu ficava até 10 horas. Aprendendo. Ali eu vi como que funciona uma rotina de uma oficina. Eu ficava olhando para ele, atendendo os clientes. Ele começou a pegar confiança em mim, começou a me soltar para fazer algumas manutenções, né? Era estágio, não era remunerado, mas eu trabalhava como se fosse, entendeu? Eu já sabia que dali era a minha oportunidade. Eu tinha 27 anos. Então assim, qual é o fantasma? Eu falei isso na semana passada. A gente às vezes alimenta fantasmas na nossa mente que te atrasa. Para mim, eu achava que eu era velho para a área, que eu não. Teria que ser igual o meu filho e o teu filho, que estão juntos na caminhada desde sempre. Então ali foi a oportunidade, cara. Eu abracei com as 20, não foi com as 10. Entendeu? E ali foi o começo. Depois eu vim pra garagem, comecei a fazer algumas manutenções e comecei a comprar minhas ferramentas. Então é isso aí, enxergar a oportunidade, igual você enxergou uma oportunidade que outra pessoa não enxergaria. Entendeu? Então empreender é isso. O empreendedor, ele tá à frente. Falar igual o Adriano fala, né? Fácil? Não foi e não tá sendo. Mas a gente sabe onde a gente quer chegar. A gente enxerga. Na verdade, meu amigo? A gente vê além, né? A gente vê além. Vê além do muro, né? A gente vê além de tudo que tá acontecendo. E o Marcelo, ele fez algo que poucas pessoas fazem, né? Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande em mão de obra, o Marcelo sabe disso, porque as pessoas querem remuneração, eles não querem aprendizado, né? Eles não querem começar a falar, olha, eu vou pagar como a faculdade, como eu falei no começo, né? Como uma faculdade. Na faculdade você paga, e se for reprovado, paga de novo. Hoje, se você... É verdade ou não é? É verdade. Perde 2 vezes. É verdade. Repete o semestre. E hoje falta isso. Eu falo que a nossa geração, a nossa época, eu falo a nossa porque eu sou mais velho, né? Então, desculpa, a geração atual, ela não vê isso. Então, a oportunidade não é só acordar, que nem hoje existe algumas outras, né? Mas só acordar e as coisas acontecer. É ir atrás. Eu falo que a oportunidade, muitas das vezes, como o Marcelo tá falando, é igual ao trem das 6 que eu pegava, né?
Se ele passasse só o outro das 6 só no outro dia, você estaria atrasado, você ia ter que esperar um outro trem, uma outra oportunidade. E o Marcelo, ele aproveitou a oportunidade dele e não só aproveitou, como fez acontecer, porque às vezes a pessoa aproveita e desanima. E quantas vezes você pensou assim, falou, ó, eu vou parar porque não tá fácil. Foram muitas, como eu também, como muitos outros, mas querendo ou não, a gente tinha aquela garra de que dar certo vai ser mais forte do que o eu vou desistir. O dar certo sempre foi mais forte para mim. Bacana. Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!